Sou novo por aqui, e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações.
eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso a um ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br. Boa noite, modeladas! Eu gostaria de convidar vocês que estão aqui para ficarem de pé. Boa noite você que está online, que você receba dos céus tudo aquilo que o Senhor já preparou para esta noite. E eu gostaria de convidar você que está aqui no presencial, que você fechasse seus olhos e começasse neste momento a falar com o Pai, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar, amém? A palavra do Senhor nos fala em Isaías que Ele está fazendo algo novo, e por acaso nós não percebemos? Ele está abrindo caminho no deserto e rios no ermo. Olha que incrível! Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que o Senhor está falando nesta noite para mim e para você. Alegre-se em mim, porque eu estou fazendo algo novo na sua vida. Talvez pela correria do seu dia a dia, ou talvez porque você está um pouco preocupada. Você não está percebendo o que eu estou fazendo ao seu favor. Mas eu quero declarar nesta noite para vocês se alegrarem no Senhor, porque aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que é o nosso maior amor, o nosso Pai querido, está aqui para entregar para mim e para você presentes espirituais, respostas vindas da sala do trono de Deus. Então não perca a oportunidade de fechar os seus olhos e começar a agradecer ao Senhor por este culto, por esta semana que se inicia, por este início de mês de agosto, porque grandes coisas o Senhor fará ao nosso respeito, amém? Então você que crê nesta palavra, comece a adorar o Senhor, comece a dar palavras de gratidão, comece a declarar que Ele é o seu maior amor, que Ele é o único e verdadeiro, e que não há nada impossível para aquele que pode todas as coisas, amém? Então que nesta noite você levante suas mãos e comece a adorar, e dê a sua melhor salva de palmas a Ele, ao nosso Deus maravilhoso e invencível, o Deus criativo, o Deus que não muda, o Deus que não tem limitações, amém? Celebre-o nesta noite! Te queremos mais e mais, queremos mais a Tua presença, Deus. Queremos estar mais em Tua presença, Pai, te adorar, te glorificar, Jesus. Obrigada, Deus. Aleluia. As palmas.
Senhor, o teu amor não falha. Você pode dizer isso, você pode agradecer a Jesus, porque o amor dele não falha. Não falhou e nunca vai falhar. É o amor do Pai por você e por nós, amém? Vamos declarar isso? Nada vai me separar.
A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas cooperam ao seu favor, ao nosso favor, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. E você pode declarar isso nessa noite. Como filho amado de Deus, declare: Tu fazes que tudo coopere. Você é filha amada de Deus e você pode dizer isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nesse momento, nesse mesmo espírito de adoração, feche os seus olhos, levante as suas mãos em rendição ao Senhor. Não há vale de ossos secos que fiquem ali morto, sem vida, quando o Espírito Santo de Deus chega. Não há vale de ossos secos ali que você acha que na sua vida não vai ter solução, mas o Espírito Santo de Deus sopra vida e vida em abundância, porque Ele é a vida. Aleluia, Jesus. De Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar.
de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar, sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale, declare. Se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Quero ver vocês. Sobre o vale. Você está entendendo o que você está cantando? Você está entendendo o que você está declarando sobre a sua vida? Qual é o vale de ossos secos que você não vê solução? Qual é o vale de ossos secos que está te impedindo de adorar? Qual é o vale de ossos secos que está te impedindo de entregar o melhor para Deus, falando que não tem solução? E o Espírito de Deus sopra, e o Espírito de Deus vem, e o Espírito de Deus sopra vida, e vida em abundância. E o Espírito de Deus sopra vida, vida em abundância. Aleluia, Jesus. Aleluias. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar
Te adoramos, ó Senhor. Te louvamos, ó Deus. Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Deus. Aleluia. 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 Cante assim. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Cante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não tema, estou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Mais alto!
porque no nome dele tudo já está pronto. Ele não demora, porque pela fé tudo já está preparado. Ele não demora, porque ele já está aqui, chegou antes mesmo de você. Ele não demora. Talvez você olhe para a sua história e pense: Senhor, está demorando. Mas Ele está caminhando com você nesse processo. Então Ele não vai chegar, Ele já chegou. Tudo que está acontecendo nesse exato momento faz parte dos planos dEle. Porque Ele precisa aumentar a nossa fé. E para aumentar a nossa fé, o desafio precisa ser grande. Se nós continuamos vivendo o mesmo desafio, a nossa fé não aumenta, porque nós achamos que só damos conta daquilo. Mas Ele aumenta a dificuldade para nos mostrar que nele nós podemos um pouco mais. Hoje é noite de receber uma nova porção de fé. Você quer? Você deseja? Hoje é noite de receber uma nova porção de fé, porque todas as coisas se submetem àquele que nós amamos, àquele com quem nós andamos. Ao nome dele tudo responde. Antes de subir, o Espírito Santo falou ao meu coração: Regiane, tudo me obedece, até aquilo que está morto me obedece. Lázaro ouviu a minha voz e ele estava morto. Ei, tudo obedece a Ele, tudo obedece a Ele. E o que não aconteceu é porque Ele ainda não deu a ordem, mas Ele vai dar. Ele sabe o momento. A nosso papel é se manter firme, é acreditar, é avançar. Essa semana o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Quando a palavra de Deus diz: todo lugar que pisar, as plantas do vosso pé será seu. Isso significa que você vai alcançar enquanto caminha. Você não pode parar. Se você parar, você para de alcançar. Se você parar, você para de ocupar os espaços, de conquistar a vitória. Nós somos mulheres imparáveis. Você é uma mulher imparável, então é a cada passo. Eu preciso andar para Ele me dar por herança. Eu preciso andar para Ele me dar por herança. Você pode dar passos de fé no seu lugar. Visualize agora onde você precisa entrar. Visualize agora aquilo que você precisa conquistar. Às vezes, o que nós precisamos conquistar é o domínio próprio, é a paz de alma. Às vezes, o que nós precisamos conquistar não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Visualiza agora e pisa, porque a palavra de Deus diz que eu vou tomar aquilo que eu pisar. Não pare. Para possuir é preciso estar em movimento. Para alcançar é preciso estar em movimento. Por isso receba hoje uma nova porção de fé. Vira para a mulher que está do seu lado e diga: não para. Você tem mais no próximo passo. Não para, porque tem mais no próximo passo. Aleluia! Nunca pare de adorar em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Quantos estão aqui alegres nessa noite? Aplauda o Senhor. Aleluia! Que ambiente profético, que bênção, meu Deus do céu. Quem está feliz, diga amém. Quem está contente, diga aleluia. E agora vira para sua amiga do lado e fala: amém, aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridas, meu nome é Elilde, para quem não me conhece, eu estou nesta casa há 11 anos, apesar de ter tirado 3 aninhos ali para viver uma experiência fora, mas há 3 anos só. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que encontra ali em Provérbios 3, do verso 9,
E eu vou ler, não precisa você abrir, se puder colocar aqui. A palavra de Deus vai dizer assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão. Queridas, há alguns anos atrás, eu gosto de falar queridas, não levem a mal não, tá? Há alguns anos atrás, a gente atendia ali no office, no CIA, casais. A gente atendia famílias ali. E eu lembro que um determinado mês, 3 casais, do quais aqueles que nós atendemos, nos procuraram e estavam ali manifestando situações que eles estavam vivendo na sua casa, na sua vida, aonde a provisão tinha, mas ela não era suficiente. Eles não conseguiam ali cobrir todos os seus compromissos do mês. E foi incrível, porque naqueles 3 casais, o Espírito Santo falou da mesma forma. Pergunte se eles estão retendo algo. E foi muito específico. E aqueles 3 casais, em momentos diferentes, meu esposo fez aquela pergunta, e, por incrível que pareça, eles não estavam devolvendo o dízimo. Porque a dificuldade, né, não sobra, e eles não estavam devolvendo. E eu lembro que eu orei ali por eles, e eu fiz um desafio. Diante do Senhor, senti muito forte de fazer isso, nós fizemos um desafio. Faça isso como a primeira coisa quando você receber o seu salário. Tire aquilo que é do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, os 3 casais voltaram contando testemunho. Foram 3 meses que nós pedimos para eles, assim, ó, sejam fiéis, fiéis. E eles voltaram contando testemunho. E Deus é bom, porque Ele honra, né, aqueles que cumprem seus princípios. Mas eu lembro que nesse período que eu estive fora ali, eu me vi numa situação muito desafiadora. Né, eu virei para o meu marido um certo dia e falei assim: amor, esse mês a gente não vai poder devolver o dízimo. E aí ele olhou para mim assim e falou, ele só faltou falar assim: para trás de mim, Satanás. Mas ele não podia fazer isso, senão ele ia perder a esposa. Então ele olhou para mim e falou assim: amor, lembra de você há meses atrás aconselhando aqueles casais? Como assim a gente não vai devolver o dízimo? E aquilo foi assim bem constrangedor para mim, porque o Espírito Santo falou: é fácil ensinar, né? Difícil é quando a gente está na mesma situação e ter que cumprir aquilo que a gente ensinou. E ali foi muito vergonhoso para mim, a gente tomou uma decisão. Vamos cumprir os princípios, custe o que custar. E ali nós vimos a provisão do Senhor dia a dia na nossa vida. Então nós decidimos mesmo cumprir, obedecer ao Senhor. E muitas das vezes a nossa obediência aqui na terra, ela não faz barulho, mas tenha certeza que a sua obediência faz muito barulho nos céus. Você crê nisso? Eu creio nisso. E hoje eu posso estar falando aqui para algumas mulheres que há meses, anos, não conseguem mais devolver. Falou: não dá esse mês, o próximo mês não deu também. Mas eu quero te dizer que às vezes a dificuldade que você está passando é porque você tem retido aquilo que não é seu, aquilo que é do Senhor. Nós precisamos cumprir o que a palavra de Deus nos ordena, nos fala. Sabe por quê? Porque é bênção para cada uma de nós. Então, não deixe de entregar aquilo que é do Senhor, porque Ele vai derramar sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa. Ele vai olhar e vai falar assim: eu estou vendo a dificuldade, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo a sua luta, mas eu estou vendo a sua fidelidade. Quantas podem crer nisso? Eu creio nisso. Então, levanta suas mãos nessa hora. As nossas oficiais vão estar passando com a maquininha e com os envelopes. E eu quero dizer para você, o nome de Jesus é poderoso. Nós estamos aqui servindo um Deus que faz milagres. E eu sei que nós temos vivido dias desafiadores, aonde Satanás tem feito de tudo para que a gente esfrie, que a gente perca a nossa fé. Às vezes a sua fé está tão fraquinha ali, você nem consegue mais confiar no Deus que você está servindo. Mas eu quero te dizer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Quem crê nisso? Vocês estão muito quietinhas. Falei: eu creio.
eu creio. E hoje eu vou devolver, não porque eu tenha sobrando, mas porque eu decidi obedecer. Amém? Fique de pé por um instante. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, veja essas mãos levantadas. Veja as suas filhas, Senhor, nessa noite, cumprindo, obedecendo, determinadas, Senhor, a confiar que a provisão vem do Senhor. Dá ordem aos seus anjos nessa hora em favor de cada uma delas. Ordena a sua bênção. Qualquer das coisas que esteja faltando, seja financeiro, emocional, eu declaro agora o shalom de Deus sobre a sua vida. Os anjos do Senhor passando, entregando aquilo que você tem depositado diante do Senhor. As suas petições sendo ouvidas e respondidas. Pai, dá ordem agora, Senhor, porque Tu és um bom Pai. Dá ordem aos seus anjos a favor de cada uma de nós. Pai, vem com provisão financeira. Pai, vem com provisão em todas as áreas que nós estejamos precisando, Senhor. O Senhor é quem conhece a necessidade de cada uma das minhas irmãs que estão aqui. E eu acredito, eu creio que o poder do Altíssimo, que o soberano Senhor, aquele que não dorme nem dormita, Ele está olhando para você nessa hora e Ele está derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Você pode trazer as suas ofertas.
Obrigada, louvor. Parabéns para essa equipe linda, para aquelas meninas ali abençoadas. Quantas podem aplaudir essa equipe maravilhosa? Obrigada. É um privilégio estar aqui hoje com vocês. Boa noite a todas. Boa noite a você que nos assiste aí no online. Sejam muito bem-vindas. Eu tenho alguns avisos aqui. Se eu esquecer algum, vocês me ajudem, gente. Nós estamos num propósito de 52 dias de jejum e oração pelo Modeladas. Ele vai acontecer dos dias 3 a 5 de setembro. Então, faltam aí 23 dias, é isso? 23 dias que nós estaremos aqui sendo ministradas por preletores, por pastores, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que eu e você receberemos uma porção dos céus. Amém? Todas as segundas-feiras, você que está aqui pela primeira vez, eu acredito que tem alguém aí que está vindo hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Gente, dê um abraço nela, todas, viu? Olha aí. Seja muito bem-vinda. Todas as segundas nós temos aqui o Modeladas Day, com uma equipe pronta, preparada para te receber, com um lanche maravilhoso, com uma palavra profética ali já no receptivo. Eu recebi uma hoje, eu tenho certeza que ela vai se cumprir. Eu vou te dar o testemunho, tá bom? Em nome de Jesus. Falou muito ao meu coração, obrigada. E nós temos, além do receptivo, dessas coisas, né, que eu já falei, temos uma varanda ali com um espaço para acolher você. Caso você queira, nós temos o espaço para te ouvir. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Eu quero que você quero te convidar a abrir o texto lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, do 11 ao 16. 1 Crônicas, do 11 ao 16. Vamos lá? Diz assim: porque quem sou eu? Eu vou começar do 14, perdão. Crônicas 29, do 10 ao 16. 10. Gente, eu estou certeza que eu vou precisar de um óculos já. Eu estou tentando, resistindo, mas Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por fé sobre todos. Tu te exaltastes por chefe sobre todos. Meu Deus, eu prometo que eu vou usar um óculos. Jesus amado. Não. Ou então aumentar, né? A letra aqui. Jesus. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tomamos. Eu vou repetir esse verso. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tomamos. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu reapresento, Senhor, as minhas irmãs, em nome de Jesus.
E consagro, Pai, todo esse ambiente, mais uma vez eu consagro a Ti, Senhor, que a manifestação do Teu Santo Espírito, Pai, continue a se fazer presente, Pai, a inundar, a impactar, Pai, essas vidas, essas mulheres, essas famílias e tudo que diz respeito a nós, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome é que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Governar recursos. Eu vou falar um pouco sobre eu governo meus recursos, esse é o tema. Quando nós ouvimos sobre esse nome, né, recursos, o que chega, a primeira mensagem que chega à nossa mente é sobre dinheiro, finanças, né? Algo relacionado a isso. Mas é também isso, mas não é tudo sobre isso. Recursos é muito além. E nós vamos falar um pouco disso e de alguns testemunhos que eu vou te contar e vou declarar hoje aqui que como Deus fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua. Amém? Porque quando Deus faz uma vez e nós testemunhamos, Ele quer dizer que Ele vai fazer de novo. Amém? E eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que Deus pode colocar em suas mãos sem perder o seu coração? Responda para você mesmo. O que Deus pode colocar em suas mãos sem perder o seu coração? Porque muitas vezes a gente ora, né? A gente é intencional em pedir a Deus, Pai, me abençoa. Pai, me dá as emoções curadas, me dá, Senhor, a minha vida transformada. Eu quero viver a plenitude da Tua vontade. Eu quero ver a manifestação do Teu reino aqui na minha vida. Mas a gente espera, mas a gente não faz a nossa parte. Muitas vezes o nosso coração, ele não está alinhado com aquilo que a gente pede. A nossa boca pede, mas o nosso coração não está alinhado ainda com a palavra de Deus. Por isso a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Amém? E antes de falar dos recursos, né, que Deus coloca em nossas mãos, nós precisamos estar cada vez mais conscientes de quem ocupa o nosso coração, como eu disse agora. Porque se Deus é a nossa porção, como declara o Salmo 73, os recursos nunca podem tomar o lugar dele. Amém? Dinheiro pode aumentar ou diminuir, bens podem chegar e partir, portas podem abrir e fechar, mas a nossa porção nele vai permanecer, porque Deus é fiel. 1 Coríntios, esse texto que nós lemos, Davi ele começa falando sobre oferta. Ele não começa falando sobre oferta, ele começa reconhecendo o dono de tudo. E quando nós reconhecemos que tudo que temos vem das mãos de Deus, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, sabe, os nossos bens também, né, nossas finanças, tudo, quando nós reconhecemos isso, Deus, Ele se agrada das nossas. Quando nós consagramos tudo que temos a Ele. E Ele responde às nossas orações. Ele nos abençoa de uma forma exponencial. E eu quero te dar um testemunho, alguns testemunhos. Quando eu me casei, lá na década de... Não, gente, era o ano de 94. Eu sou uma cinquentona, 54 quase. Não, 53, eu sou de 73, 53 eu vou fazer, né? Mas eu já falo que é 53. Eu casei, nós tínhamos uma dívida de 70 mil. E foi uma época difícil, né? Nós tínhamos 2 filhos pequenos, ainda morávamos no Gama, na casa dos meus sogros. E
o tempo foi passando, meu marido trabalhava numa loja de carro, ele foi gerente, ele era vendedor, e depois ele já conseguiu a gerência, foi gerente regional, e ele ganhou muitos prêmios, e ele começou a ganhar prêmios lá. E ele foi tão abençoado, que num período curto de mais ou menos 1 ano, nós saímos de uma dívida de 70 mil, e nós estávamos comprando um apartamento na 414 Sul. Você pode aplaudir ao Senhor? Foi muito trabalho, mas foi a boa mão do Senhor nas nossas vidas, porque o nosso coração estava nele. E antes de completar o testemunho, eu quero dizer que quando nós recebemos do Senhor, antes nós entregamos algo a Ele, nós ofertamos, nós semeamos, e nós somos liberais no dar. Como a Eliude testemunhou aqui, né, o nosso coração tem de ser liberal. Os nossos dízimos, as nossas ofertas sacrificiais. E eu lembro, nós estamos aqui na comunidade há 25 anos, nós apresentamos o nosso filho caçula aqui. E desde que nós entramos aqui nessa igreja, nessa casa, nós somos tão abençoados, nós frutificamos tanto, de uma forma que a gente não consegue explicar. Não é porque a Andréia, não é porque é o Pedro, é porque Deus é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre, ela opera na minha e na sua vida. Amém? E nesse período, né, todos esses anos, nós tínhamos um propósito. Quando, lá no início da igreja, Deus colocou no coração do meu marido de sempre, quando a gente começou na Asa Sul, nós ofertamos o som, todo o equipamento de som, e não é porque estava sobrando, não, foi um desafio. Ele e o sócio dele, na época, eles disseram para o bispo, não, todas as vezes que abrir uma congregação, nós vamos ofertar o som. E Deus foi nos abençoando e foi prosperando. Enfim, essa é uma parte do testemunho. Voltando lá para o apartamento, nós compramos esse apartamento na 414 Sul, e nós estávamos felizes, realizados, começamos a fazer viagens em família, sabe? As coisas começando a prosperar de uma forma que a gente nunca imaginou. Claro que a gente gera expectativa, mas, sabe, superabundou. A graça do Senhor, o favor, a bondade, a misericórdia, superabundou na nossa casa. E apareceu uma outra oportunidade. Vamos mudar, vamos para a Asa Norte. E veio uma proposta de comprar um apartamento na Asa Norte, de 3 quartos, com suíte, garagem. O sonho, na Asa Sul a gente não tinha garagem. E lá nós teríamos garagem, suíte, enfim. Compramos o apartamento, fizemos o negócio. Só que nós não fomos prudentes. Tudo aquilo que a gente havia conquistado, tudo aquilo que a gente havia conseguido com trabalho, com ordem, com boa administração na época, debaixo da palavra do Senhor, sendo obedientes, nos foi roubado. Como assim, pastora? Você está no apartamento quitado e depois você vai para um Asa Norte, no maior, e você é roubada? Sim. Nós fizemos um mau negócio. Nós fizemos um péssimo negócio. Nós demos um apartamento quitado na Asa Sul, por um na Asa Norte, só que não era bem assim. A pessoa que nos vendeu, fizemos um contrato de gaveta, e ele não falou todas as cláusulas, ele não nos contou tudo do apartamento, e nós fomos enganados. E, para um belo dia, a gente sabia que tinha um processo, no decorrer do tempo a gente ficou sabendo que tinha um processo nesse apartamento e tal, oramos, constituímos advogados e tal, e num belo dia, nós tínhamos acabado de chegar de viagem, e toca o interfone lá em casa, e eu atendi, as crianças estavam na escola, e eu estava fazendo, a moça que trabalhava lá em casa estava fazendo o almoço, era uma picanha assada com sal. Sabe aquela coberta com sal grosso? Meu Deus do céu, lembro até hoje.
Aí chegou um oficial de justiça com a notícia de que estaríamos sendo despejados. Nós fomos despejados. Daquele sonho que, parecia assim o melhor dos mundos, nós vivemos um dia de terror, um dia de angústia, um dia de dor. E nós tivemos que sair dali, daquele apartamento, para a casa da minha cunhada. Tivemos que fazer uma mudança em um dia, levando tudo que a gente tinha, o que a gente podia levar, para a casa da minha cunhada. E a gente se viu ali naquela situação e nós oramos. E eu e o Pedro, nos ajoelhamos lá, quando chegamos na casa da minha cunhada. Deus, por quê? E quando nós recebemos essa notícia, o bispo foi lá na nossa casa, e daquele jeito dele, a gente lá chorando e tal, desabando em choro, ele jogando bola no Pedro. Ah, vem cá, Pedro, não, tentando animar, o jeito bispo de ser. Mas ele nos deu uma palavra e disse assim: Pedro e Andréia, vocês serão restituídos. Isso aqui não é nada do que Deus tem para você. Se vocês fizeram um mau negócio, se vocês foram enganados, se vocês tiveram isso retirado das mãos de vocês, Deus vai lhes restituir 7 vezes mais. E passou-se o tempo, o bispo mais uma vez deu uma palavra para o Pedro, dizendo assim: Pedro, você não pode fazer negócios pensando que todas as pessoas são como você, de boa fé. Porque às vezes não são, infelizmente não são. E nós temos que ser. O que a Bíblia fala? Que os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes do que os filhos da luz. Então, não é porque você está num ambiente de amizade, num ambiente de igreja, você está lidando com pessoas. Então, é preto no branco, negócio é negócio sempre, em qualquer lugar. E a partir daí, nós fomos nos alinhar, nos levantar em Deus. E veio um ano que nós tínhamos 2 credores, que nós devíamos R$400 mil. E chegou o dia que esse empréstimo ia vencer. E eles chegaram para nós no último dia do culto lá na igreja, a gente estava na Asa Sul, e eles disseram assim, nós estávamos com o nosso envelope de oferta, eu e o Pedro, e nesse dia em especial eu peguei uma oferta e ele pegou outra. E nós fomos os 2 para o gasofilácio. E quando chegamos no gasofilácio, que depositamos as nossas ofertas, vieram essas 2 pessoas e oraram com a gente e disseram assim: hoje vocês estão liberados dessa dívida. Nós, nesse dia, numa oferta especial, nós somos restituídos já de R$400 mil. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos, é porque Deus é bom e Ele conhece o nosso coração. Quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós não somos tão atenciosos como deveríamos, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar, vai nos favorecer e a restituição vai chegar. E eu te falo que daquele ano para cá, daquele ano que nós perdemos aquele apartamento, nós já fizemos tantas viagens, nós já fomos restituídos no mínimo 2 vezes mais do valor daquele apartamento. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui sobre a sua vida que hoje, se você precisa de uma restituição, seja na área financeira, seja na área emocional, essa restituição vai chegar. Deus está dizendo: eu vou fazer de novo. Você crê? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique a Ele, glorifique o nome dEle.
Então, Deus não nos responsabiliza pelo que recebemos, mas Ele nos chama à fidelidade daquilo que Ele coloca em nossas mãos. E hoje, Deus Ele pode estar te pedindo algo. Pense agora, feche seus olhos por um momento. O que Deus tem colocado em suas mãos? Pense por um segundo. Mais uma vez eu quero te fazer essa pergunta. Ele pode confiar a você o que Ele tem colocado em suas mãos? Eu vou te responder. No final, você vai ter a resposta de Deus em nome de Jesus. O que eu quero te dizer também é que os recursos, eles têm um propósito. A ideia não é apenas quanto Deus nos dá, mas por que Ele nos dá. Nós tivemos uma fase da vida, diante desses intempéries aí que nós passamos, nós ainda assim, nós ministrávamos. Lembro-me de um dia que o Pedro estava no culto, eu contei esse testemunho numa outra oportunidade, e ele ofertou um carro que nós tínhamos. E antes disso, nós também já tínhamos ofertado um carro. Nós já ofertamos viagens. Não, mas não é porque nós somos bons, é porque Deus faz. E se Deus nos confiou, não é só para nós, não diz respeito só a nós, é para mim e para você. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, nós somos bons administradores. Deus nos colocou como bons administradores, para favorecer outros também. Não é ter para ter, é ter para nós e para abençoar outros, para abençoar outras famílias, outras vidas, outras mulheres. E nós temos tantos testemunhos lindos aqui de pessoas que já ofertaram viagens para Israel, que já ofertaram, tantas outras coisas. Então, eu quero te dizer que Deus é o nosso provedor. Deus continua sendo a nossa fonte. Deus é o canal pelo qual eu e você vamos ter em abundância, não em escassez. Hoje nós vamos declarar que a escassez não tem lugar na nossa casa, a escassez não tem lugar na nossa família, não há maldição que nos segure, que tente nos paralisar, em nome de Jesus. Amém? Juízes 4, do 4 ao 5 diz assim. Ai, meu Deus, sumiu aqui. Juízes 4, 5. O Salmo 73, vamos lá. O Salmo 73, Salmo 73, ele vai falar a respeito... Aqui, Salmo 73. O que possui o meu coração? Porque eu posso ter muito e ser escravo do dinheiro, e posso ter pouco e ser completamente livre. Sabe por quê? Porque Deus é a minha porção. Deus não quer apenas abençoar minhas mãos, Ele quer governar os nossos corações. Salmos 73 vai dizer assim. 25 ao 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando nós confiamos no Senhor, quando a nossa dependência, quando a nossa obediência provém dEle, nós temos todas as riquezas que os céus podem liberar para as nossas vidas. Amém? Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. É dele que provém tudo quanto precisamos para a nossa vida financeira, para a nossa vida ministerial, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso relacionamento conjugal. Quantos relacionamentos estão se desfazendo
por falta de recursos financeiros também, mas por causa de recursos humanos, por causa de tempo. Tempo é um recurso humano. E eu e você, nós temos que estar com os olhos abertos a respeito disso. A minha e a sua casa é o projeto maior, é o nosso projeto maior aqui na terra. É onde eu e você devemos colocar a nossa energia, a nossa força. Amém? Deus, Ele pode colocar Eu quero te pedir agora que você feche os seus olhos e repita comigo algumas frases. Eu creio que Deus, Ele está derramando aqui uma porção de recursos financeiros, sim, uma porção de recursos na área sentimental. Hoje Ele está curando feridas, sim, porque para sermos boas administradoras nós precisamos estar curadas. O nosso coração precisa estar curado, porque nós não somos donas, nós somos mordomas, nós somos boas administradoras daquilo que Deus confiou a mim e a você. Todo recurso tem um propósito. Dinheiro, sabedoria, dons, talentos, criatividade, experiências. Mas o maior recurso que temos é o Senhor, provém do Senhor. Declare comigo agora: Pai, eu sou tua filha, o Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha porção. Os recursos que chegam até mim têm um propósito, porque meu coração pertence a Ti. Tudo que passa pelas minhas mãos permanecerá debaixo do Teu governo. Senhor, eu reconheço que tudo que está nas minhas mãos veio primeiro das Tuas mãos. Gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Nós hoje temos uma ceia para ser ministrada. Hoje é um dia de renovação de aliança. E Deus está derramando uma porção de favor, de bondade, de misericórdia, de provisão financeira, de recursos que vão superabundar na sua vida, de recursos que as pessoas vão chegar e dizer: por que para ele? Por que para ela? E você vai ter essa resposta. Sabe por quê? Porque a sua vida está caminhando para a vida de Jesus. Porque tudo que você faz está caminhando, está cooperando com o que Jesus nos ensinou, com aquilo que Jesus deixou para que eu e você fizéssemos aqui na terra. Hoje, Pai, eu quero declarar hoje aqui, Senhor, neste dia 10 de agosto, Pai, sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida, Senhor, de todas essas mulheres, dessas famílias aqui representadas, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que a Tua porção, Pai, que os Teus recursos superabundem, Pai, na vida delas, Pai. Que haja restituição, que haja favor, que haja graça, que haja, Senhor, mais da manifestação do Teu poder sobre a vida de cada uma delas, Pai. E que Deus
corações, Senhor, sejam curados, Pai. Porque, Deus, antes de termos os recursos em nossas mãos, muitas vezes nós precisamos liberar o perdão, Pai, para uma pessoa, para uma amiga. Nós precisamos, Senhor, liberar o Teu perdão, Pai, porque dele, Senhor, porque de Ti nós já recebemos, Pai, o perdão. Então hoje, Senhor, fala, Senhor, a esses corações, Pai, para que, Senhor, quem precise, Senhor, hoje aqui liberar perdão, Pai, libere. E que, Senhor, essa pessoa seja livre, Pai, para receber tudo quanto o Senhor tem para ela, Pai. Pai, em nome de Jesus, destrava hoje, meu Deus. Destrava, Senhor, o espírito de orgulho, o espírito, Senhor, de mesquinhez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor, a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Esteja sobre, Senhor, a nossa mente, Pai. Abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Abre os olhos da nossa mente, Pai. Nós queremos, Senhor, sonhar os Teus sonhos para nós, Pai. Por isso, Senhor, tira as travas, Pai. Tira as travas, Senhor, dos nossos olhos, para que nós, Senhor, tiremos os olhos das pessoas e coloquemos para dentro de nós, Pai. Sonda os nossos corações. E se há alguma coisa, Senhor, que não coopera, Senhor, que não esteja de acordo com o Teu reino, Senhor, limpa, Pai. Purifica, Senhor. Purifica, Pai, e faz, Senhor, faz de novo. Manifesta mais da Tua graça, mais do Teu poder, Senhor. Faz de novo, traz a restituição, Senhor. Nós liberamos, Pai, uma porção de restituição, Pai. Aquela que foi roubada, aquela que foi, Senhor, enganada, Pai, faz de novo. Eu libero, Pai, pela autoridade, Senhor, constituída aqui, Pai. Eu libero a restituição para as Tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam subir aqui, Pai, e testemunhar do Teu favor, Pai, da manifestação, sim, Senhor, do Teu favor na vida delas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Levante a sua voz. Adore ao Senhor. Exalte a Ele. Engrandeça o nome dEle. Engrandeça ao Senhor. Eu quero de volta, eu quero sarar-me. Põe Teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta, eu quero sarar-me. Põe Teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Aleluia. Amém, queridos. Estamos diante de uma mesa posta, uma mesa da comunhão, uma mesa da aliança, uma mesa que dos céus foi colocada para trazer o maior e melhor recurso de todos, Jesus Cristo, o recurso que nós precisamos para nossa salvação, para nossa redenção.
gostaria de ler com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 7. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de nós. A ceia é especialmente um memorial. Jesus nos deixou 2 mandamentos especificamente: o batismo e a ceia. O batismo fala da nossa morte para o mundo. A ceia fala da nossa caminhada e da nossa vida em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para cear. E Ele diz: fazei isso em memória de mim. O Senhor sabe que nós somos esquecidos, mas o Espírito Santo fala: lembra do sacrifício, lembra do meu sangue derramado. Vocês estão de pé, vocês viverão por causa do sacrifício. E essa é a mesa da comunhão. Comunhão em primeiro com os irmãos, como a pastora Andréia falou. Comunhão com os irmãos. Naquela mesa estava sentado um povo que a gente não ia dar certo, talvez como nós. Ali do lado de Jesus estava um homem que era radical, quase um terrorista, que era Simão o Zelote. Do outro lado estava Mateus, um fariseu que eles odiavam. E Jesus pôs todo mundo numa mesma mesa. Sabe por quê? Porque em Cristo as nossas diferenças têm que acabar. É isso que é a ceia. Mas ela também é comunhão com o Pai. Ela é aquele lugar que nos liga ao Pai. É pelo sangue. A Páscoa, ela não é originalmente uma festa cristã. Ela é uma festa judaica. Uma festa que quando Deus tirou o povo do Egito e ali foi entregue para que eles não morressem, um cordeiro. O sangue daquele cordeiro era passado nas portas e o anjo da morte não matou, porque havia o sinal. Até hoje, a ceia do Senhor nos fala dessa redenção. É o sangue do cordeiro. O cordeiro que foi dado por nós para nos salvar. O cordeiro que nos liga aos céus. Mas essa ceia, ela também faz algo maravilhoso. Bebei do fruto da vide. Sabe qual que é o fruto da vide? É a uva. São os 2 elementos que falam da vida de Jesus. A uva foi pisada, massacrada, espremida. E ele fala: fazer isso em memória de mim. Quando ele diz o pão, é a mesma coisa. Ele não fala do trigo, ele fala daquele pão, da massa, que também foi amassada, foi para o forno. Esses elementos nos lembram o sacrifício de Jesus. Quando ele diz: fazei em memória de mim, é a nossa lembrança de que Deus se entregou, de que Deus nos deu resgate. Mas ele fala: ansiei comer convosco esta ceia.
e nunca mais a comerei, até que venha o reino de Deus. Quando nós participamos dessa ceia, nós falamos: Jesus, nós vamos sentar na mesa contigo. Maranata, existe uma esperança maior, existe uma fé que vai fazer todo sentido também na eternidade. E hoje nós estamos aqui para ceiar. Eu quero te pedir, vocês já estão com os elementos, faça uma oração. Como a pastora Andréia já falou, vamos fazer uma oração pedindo perdão. Nós somos falíveis, não somos aqueles que não erram, pelo contrário, falhamos, mas nós estamos diante da mesa da comunhão. Pai, obrigada pelo teu sacrifício, obrigada por mandar Jesus Cristo, obrigada pelo resgate, obrigada, Senhor Jesus, porque nos chama a essa mesa de comunhão. E hoje, como filhas resgatadas, como filhas que reconhecem o teu sacrifício, nós participamos, Senhor Jesus, dessa ceia. Pega o seu elemento e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei em memória de mim. Pode participar da ceia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova salvação, da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei em memória de mim. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Você pode fazer melhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Enquanto estava vendo essa mesa aqui, e a palavra aqui essa noite é restituição. Fala para quem está perto de você: hoje é o dia que o Senhor marcou para restituir aquilo que foi roubado de você. O Senhor vai restituir a você tudo o que foi tirado. E vem uma porção a mais para você, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Aleluia! E a mesa é a mesa da comunhão, é a mesa da renovação de aliança. Nós fomos renovadas essa noite. Quantas foram renovadas essa noite? E eu quero profetizar que junto com essa renovação de aliança, vem junto com você a renovação das promessas. A renovação de tudo aquilo que Deus já prometeu para você, de tudo aquilo que Ele já anunciou através dos profetas, através da sua palavra. Existe em curso que está vindo em direção a você. Essa mesa, ela é espiritual. Essa mesa, quando você participa dela, você está dizendo: Senhor, eu estou com o Senhor, eu estou aliançada contigo, e eu não abro mão da minha aliança contigo, eu não abro mão das promessas. Eu quero que se cumpra cada uma delas na minha vida, em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar por você essa noite. Eu não sei qual a área da sua vida, mas a primeira restituição que Jesus faz conosco é em nós. É em nós, são nas nossas emoções. Sabe, quando você libera perdão, quando você permite que Ele entre na sua vida, que Ele possa tocar na sua alma, sabe? E você liberar o que precisa ser liberado. Como a pastora Andréia bem falou aqui, Ele nos alinhou. Ela repetiu isso 3 vezes aqui. Ele nos alinhou. Sabe o que ela quis dizer? Ele primeiro tratou conosco. Ele tratou conosco para que depois viesse manifestar fora de nós aquilo que Ele estava fazendo dentro de nós. O Senhor está prosperando você. Ele está acordando. Eu gostaria que você colocasse as mãos sobre o seu ventre. E eu quero orar por você essa noite, ativando você no seu ventre, no seu lugar de produtividade, no seu lugar de multiplicação, aonde os seus dons são ativados, aonde você acessa o mundo espiritual, abençoando pessoas, amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada mulher aqui essa noite. E nós estamos numa atmosfera de restituição, numa atmosfera de prosperidade. Foi liberado testemunhos aqui, e nós somos testemunhas do testemunho da pastora Andréia. Nós estávamos aqui quando ela estava vivendo tudo isso, e eu sei do que ela está falando. Por isso eu sei o peso de glória que essa noite carrega neste lugar. E eu creio que existem mulheres aqui que estão esperando no Senhor essa restituição. Por isso, Senhor, acorda dons espirituais que estejam aqui, sejam reavivados em nome de Jesus. Que elas possam, meu Deus, ser frutíferas, que elas possam ser fecundas, que elas possam, meu Deus, ser produtivas, ser sábias, meu Deus, e que isso possa vir para fora, possa produzir ao redor delas e diante dela frutos poderosos em nome de Jesus. Eu profetizo a prosperidade do céu, a prosperidade do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão e adore o Senhor por mais alguns minutos, em nome de Jesus. Bem forte na pessoa que está do seu lado. Abençoa a vida dela. Ore com ela agora. Já começa jorrando, já começa prosperando, liberando sobre ela palavras de bênção. Seja profeta na vida da sua irmã essa noite, em nome de Jesus. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que
você, segunda-feira, não, mas fala forte, segunda-feira você tem um encontro marcado aqui no Modeladas Day, e você está com a tarefa de casa de trazer uma amiga, trazer uma convidada para estar conosco essa noite. Amém? Com o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que leva o seu nome. Tenha uma noite sobrenatural em nome de Jesus.